Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor em mais um domingo que temos vivido nesta condição de distanciamento social. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 34. Abra sua Bíblia em seu lar, juntamente com a sua família, no Salmo de número 34. Vamos fazer a leitura desse texto. Salmo 34 diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Louvado seja Deus por isso. Senhor, nós te adoramos. Rendemos graças ao Senhor nesta hora. Pela tua obra, Senhor, pelo teu amor derramado, por tua grande misericórdia, pelo teu favor, Senhor, pela nossa redenção, porque o Senhor nos redimiu, nós te exaltamos, nós te bendizemos nesta hora, porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor está atento, ó Deus, a todas as coisas que acontecem, Senhor, ao nosso redor. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. E nesta noite nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos cantar louvores e render graças ao Senhor. Nós, Senhor, queremos dar atenção à tua palavra. E, ó Deus, vivermos, Senhor, esta nova vida que recebemos em Cristo, a fim de que o Senhor seja conhecido, a fim de que o Senhor seja percebido em nós, ouvido por meio dos nossos lábios. Ó Deus, que as pessoas possam te conhecer por meio da pregação, que as pessoas possam te conhecer, Senhor, por meio do testemunho, ó Deus, de cada um dos meus irmãos, de cada um, Senhor, dos que foram alcançados, redimidos, resgatados, Senhor, das trevas. Que o Senhor seja glorificado. Deus,
Fala, Senhor, ao nosso coração nesses dias, para que cada vez mais, Senhor, estejamos olhando, observando as Escrituras, este novo modo de vida, Senhor, que é tratado, Senhor, no Evangelho, a fim de que possamos vivê-lo, Senhor, intensamente. E que o Teu nome seja, Senhor, glorificado. Nós, Senhor, oramos e agradecemos, Senhor, por todos os benefícios do Senhor, por Tua presença, por Tua palavra, Senhor, pelo Teu poder em nós, pela salvação, porque o Senhor nos redimiu. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmãos, esta noite. Lembrando do sacrifício do Senhor, da sua obra. Redimido fui pelo sangue do Cordeiro, morreu em meu lugar, só por me amar. Pagou um alto preço, Jesus nos trouxe a redenção. Sou livre pela graça, livre pela cruz, tenho salvação. Vamos dizer mais uma vez, redimido fui. Redimido fui pelo sangue do Cordeiro, morreu em meu lugar, só por me amar. Pagou um alto preço, Jesus nos trouxe a redenção. Sou livre pela graça, livre pela cruz, tenho salvação. Que amor é esse por mim, sendo pecador, não merecedor, Jesus prevaleceu, a morte Ele venceu, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Cantemos, digno ao Senhor, digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Tu és digno, Senhor, digno, poderoso, santo, glorioso, grande, não há outro igual a ti. Não há, Senhor, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Bendizemos ao Senhor. Bendito é o Senhor. Juntamente com a sua família nesse momento, louve o Senhor. Levante as suas mãos em louvor e gratidão ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, porque nenhuma condenação há mais para os que estão no Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, que o Senhor transformou as nossas vidas. O Senhor é o Salvador do mundo, a luz, Cordeiro Santo. Ajuda-nos, Senhor, a viver como peregrinos nesta terra, um modo de vida, Senhor, que exalta o Teu nome, que está de acordo, Senhor, com os Teus propósitos para nós, a fim de, ó Deus, que outras pessoas possam Te conhecer, possam Te glorificar. Fortalece-nos, Senhor. Tua palavra possa, Senhor, nos restaurar, nos fortalecer, nos encorajar para vivermos esses tempos, Senhor. Nós Te louvamos e Te pedimos isso, Senhor. Reconhecemos que não existe nada melhor do que Te conhecer, do que viver, Senhor, em segurança, do que viver, Senhor, na Tua paz, do que viver, Senhor, confiando no bom pastor, no Senhor. Nós Te rendemos graças, Senhor. Nós Te rendemos louvores, Senhor. Juntos adoremos ao Senhor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Te louvamos, Senhor. Rendemos graças ao Senhor por nossa salvação, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor nos assiste em nossas fraquezas, porque a Tua graça, Senhor, nos basta. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. Fala ao nosso coração, Senhor, que a Tua palavra possa nos fortalecer, nos encorajar. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 11 até o versículo 25, para nós lermos a palavra do Senhor. Nessa noite vamos refletir em mais alguns aspectos dessa carta aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 25, lembrando do que ouvimos a respeito do livro de Eclesiastes. Diz assim o texto da palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo,
vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta hora por sua palavra, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, termos a oportunidade de abrir as Escrituras, de meditar, Senhor, na verdade, de ter o Evangelho, Senhor, diante dos nossos olhos, em nossos ouvidos, e pedimos ao Senhor que Ele esteja em nosso coração, em nossa alma, e que possamos vivê-lo, Senhor. Vivermos de um modo digno da vocação que recebemos. Vivermos, Senhor, de um modo adequado. Vivermos, Senhor, conforme a Tua lei nos ensina. Dentro e fora, Senhor, do contexto da igreja aqui. Entre os crentes e entre os pagãos. Entre os ímpios. Entre os que foram alcançados, Senhor, pela Tua graça, que creem em Jesus, e entre os que não creem, entre os incrédulos, os que estão, Senhor, ó Deus, enredados por si mesmos, pelo mal, por este mundo. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a glória do Senhor, em todos os ambientes da sociedade, em todos os momentos da nossa peregrinação, para que, ó Deus, ao olharem para nós, vejam o Senhor, conheçam o Senhor e se rendam ao Senhor. Abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos, todos que me ouvem nesse momento, que oram comigo nesse momento. Em nome de Jesus oramos assim. Amém. Meus irmãos, neste trecho de sua carta, o apóstolo Pedro, ele enfatizou aos crentes da sua geração que, como estrangeiros, como peregrinos neste mundo, eles deveriam, em todo o tempo,
em todos os ambientes que eles estivessem, praticar o bem e se afastar do mal. Pedro alerta essas igrejas sobre o modo de viver, sobre o modo de se relacionar com algumas esferas da sociedade. Ele vai dizer em sua carta, especificar alguns grupos e como nós, crentes no Senhor Jesus, devemos nos portar, devemos nos relacionar, devemos viver diante desses grupos, diante dessas esferas. Ele destacou, nesse trecho da carta que nós lemos, 3 aspectos desse modo de vida adequado a todo aquele que foi regenerado, a todo aquele que foi redimido pelo precioso sangue de Cristo, como nós ouvimos na pregação sobre os aspectos do primeiro capítulo. Fomos redimidos, fomos regenerados pela palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio da obra de Jesus, o sangue de Cristo. Lá no capítulo 1, Pedro registrou que os que são redimidos pelo poder de Cristo são redimidos de uma maneira vazia de viver. Os que foram transformados, os que foram redimidos, os que foram resgatados pelo Senhor, os que receberam salvação, os que foram visitados pelo poder da palavra transformadora, o Evangelho, a verdade, todos que foram redimidos em Cristo foram redimidos de uma maneira vazia de viver. Nós temos lá no capítulo 1 Pedro falando sobre isso, uma maneira vazia de vida, e que depois de terem as suas vidas purificadas pela verdade, purificadas pela obediência à palavra de Deus, a vida deve ser vivida de outra forma e com outro objetivo. Os que são redimidos pelo poder de Cristo são redimidos de uma maneira vazia de viver, tiveram as suas vidas purificadas pela verdade e agora devem viver de outra forma e para um outro objetivo. Pedro fala de uma vida com santidade, Pedro fala de uma vida com temor a Deus, Pedro fala de uma vida com amor fraterno, Pedro fala de uma vida com obediência à verdade. Não mais uma maneira vazia de viver, mas agora uma maneira plena, completa, com sentido. Em Cristo, vivemos uma vida que faz sentido. Em Cristo, devemos viver uma vida plena, completa, não mais agora vazia, como antes, mas agora cheia de significado, cheia de sentido. E aí Pedro já destacou a santidade, o temor, o amor, a obediência, o crescimento contínuo nessa trajetória, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, como cidadãos dos céus, que devem viver separados da corrupção do mundo, não cedendo aos desejos pecaminosos e destrutivos da nossa própria carne. No texto de hoje ele vai continuar insistindo nisso. Tanto que essa é a expressão que nós encontramos no versículo 11. Ela começa com essa expressão. Ele diz: amados, insisto. Eu quero aqui dizer mais uma vez. Eu quero aqui reforçar o que eu já disse.
Eu quero aqui continuar tratando do mesmo assunto. Eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Que vocês se abstenham disso. Se abster dos desejos carnais é uma luta contínua, é uma luta diária. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos dar atenção a essa insistência do apóstolo Pedro. Quando fomos redimidos, regenerados pela palavra do Senhor, esta obra, ela não anulou a possibilidade dos desejos carnais guerrearem contra a alma. Fomos transformados, alcançados pela palavra, passamos a crer no Evangelho e a partir de agora, então, nenhum desejo mais carnal nascerá em meu coração, tentará alimentar a minha alma. Não foi isso que aconteceu. Mesmo sendo alcançado pela graça do Senhor, mesmo confiando na obra de Cristo, mesmo buscando viver de um modo digno da vocação que recebemos, viver conforme as Escrituras nos apontam, diariamente, momentaneamente, em determinados ambientes, em determinados tempos da nossa vida, desejos carnais tentarão nos dominar. Eles guerreiam contra a nossa alma. Abster dos desejos carnais é uma luta diária. Por isso nós precisamos dar atenção a isso. E aqui Pedro nos diz que os que foram regenerados por meio da palavra de Deus devem, primeiro, viver entre os pagãos de maneira exemplar. Segundo, nos versículos 13 a 15, viver como pessoas livres, mas como servos de Deus. E terceiro, nos versículos 16 a 21, viver segundo os passos de Cristo. 3 aspectos sobre a nova vida. Pedro destaca aqui, nos versículos 11 e 12, nós devemos viver entre os pagãos de maneira exemplar. Nos versículos 13 a 15, nós devemos viver como pessoas livres, mas como servos de Deus. E nos versículos 16 a 21, devemos viver seguindo os passos de Cristo e confiando em sua obra de salvação. Confiando em sua obra de salvação. Não apenas observarmos Cristo e tê-lo como um exemplo moral de vida, como um exemplo de um homem que viveu de modo adequado, que se comportou de modo adequado, mas também olharmos para a sua obra de redenção, de salvação e confiar nesta obra. Observarmos Cristo para imitá-lo e para adorá-lo. Confiar nele. Não mais vivermos uma maneira vazia de vida, mas agora uma vida que faz sentido, que tem um propósito maior. Vamos observar esses 3 aspectos que Pedro destaca aqui, versículos 11 e 12. Ele fala de viver entre os pagãos de maneira exemplar. Ele começa o trecho dizendo: amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Meus irmãos, Pedro aqui fala de uma vida separada da corrupção do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele.
É este o sentido da palavra aqui, estrangeiros, peregrinos. Fomos alcançados por Deus, transformados por Ele, continuamos a viver neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos de Deus. Nossa cidadania não é terrena, ela é do céu. E enquanto vivemos aqui, devemos viver de modo separado. Essa é a expressão da palavra santidade, o significado deste termo. Vivermos separados desta corrupção mundana. Não ceder aos desejos pecaminosos e destrutivos. E viver entre os pagãos de maneira exemplar. De modo digno. Nós aqui temos a menção, a referência do que significa viver de maneira exemplar. Pedro vai dizer que as pessoas estarão olhando para nós e eles irão observar obras. E aqui Pedro fala que eles devem observar em nós boas obras. E esse observar aqui não é um sentido rápido, onde você coloca os seus olhos ali e tira as suas conclusões, mas sim um sentido de vigilância, um sentido de que alguém está continuamente olhando para você. Ele não irá tirar uma conclusão de uma atitude apenas que você teve em um determinado momento, em um determinado cenário, mas como se essa pessoa estivesse observando você o tempo inteiro. Então ele diz, vivam entre os pagãos, como se eles estivessem observando vocês o tempo inteiro, para que eles olhem para as boas obras de vocês, para o exemplo que vocês estão dando, e que por meio desse testemunho, por meio desta obra, eles glorifiquem a Deus, eles sejam visitados por Deus, eles conheçam a Deus. Eles, ainda que tentem acusar vocês de praticarem o mal, eles irão observar as boas obras que vocês praticam e por meio disso poderão glorificar a Deus. Meus irmãos, será que temos vivido entre os pagãos, nesses cenários que Pedro destaca, de maneira exemplar? Temos seguido os princípios da palavra de Deus? Temos nos separado da corrupção do mundo? Será que no seu ambiente de trabalho? Será que na sua família? Será que no ambiente onde você estuda? Será que nos corredores da sua vida as pessoas estão olhando para você e conseguindo enxergar boas obras? Será que temos nos associado com as mesmas práticas do mundo e as pessoas olham para nós e conseguem não identificar diferença nenhuma? Ou será que as pessoas têm olhado para você e chegado à conclusão de que você tem vivido de um modo diferente? Que você tem conceitos, princípios, atitudes, um padrão de vida diferente? Meus irmãos, devemos pensar nisso. Deus nos chamou para vivermos um novo modo de vida. Deus nos chamou para vivermos em santidade. Deus nos chamou para vivermos entre os pagãos de maneira exemplar, a fim de que eles observem as nossas obras e conheçam a Cristo. Os versículos 13 a 15, Pedro continua e diz que devemos viver como pessoas livres, mas como servos de Deus. Não usarmos a liberdade para vivermos uma libertinagem. Não usarmos a liberdade que temos para vivermos de um modo imoral, semelhante ao mundo, mas sim vivermos de modo diferente. Vivermos a liberdade que recebemos, que temos, mas como servos de Deus, nos submetendo à vontade de um Senhor, Deus. Nos submetendo à vontade da sua palavra, da sua soberania,
do seu poder. Versículo 13, ele continua: por causa do Senhor. Não por sua causa, não por minha causa. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei como autoridade suprema, sejam aos governantes como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Honrem a autoridade que Deus constituiu sobre vocês. Meus irmãos, aqui temos a referência de Pedro sobre o seu tempo, sobre as autoridades do seu tempo. E como nós conhecemos nas Escrituras, devemos nos submeter às autoridades, pois todas elas foram constituídas pelo Senhor. As autoridades devem ser respeitadas. Nós temos a liberdade de vida e devemos considerar isso por causa do Senhor. Nos sujeitarmos às orientações das autoridades constituídas. Pois é da vontade de Deus que ao praticar isso, que ao praticar o bem, que ao praticar as boas obras, que ao nos submetermos às autoridades, ao que elas colocam diante da sociedade, sem que elas entrem em conflito com a lei de Deus, ao nos submetermos a isso, estamos dando um testemunho, como nós fizemos neste tempo, onde as orientações das autoridades eram que não nos juntássemos, que não nos aglomerássemos, e nesse tempo fizemos isso, recebemos as orientações e nos submetemos a essas orientações, e nisso vivemos em paz. Mas o que Pedro está dizendo aqui vai além disso, que nós não devemos usar a liberdade que temos como desculpa para fazer o mal, mas sim que devemos viver como servos de Deus. E não respeitarmos apenas as autoridades, mas tratarmos a todos com o devido respeito. Amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Viver como pessoas livres, mas como servos de Deus. Servos de Deus. Este é o modo de vida que Pedro destacou para esses crentes. E este é o modo de vida que a palavra de Deus destaca para nós hoje. Devemos viver entre os pagãos de maneira exemplar. Devemos viver como pessoas livres, respeitando as autoridades constituídas, mas como servos, em primeiro lugar, servos de Deus. Obedecendo, em primeiro lugar, à vontade de Deus. Nos sujeitando, em primeiro lugar, à vontade de Deus. Respeitando as autoridades, amando uns aos outros, mas temendo e reverenciando a Ele. Depois, Pedro termina dizendo que devemos viver seguindo os passos de Cristo e confiando em sua obra de salvação. A partir do versículo 16, ele mesmo diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. E agora no versículo 18 ele diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente.
Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Agora Pedro vai falar da relação aqui em seu tempo dos escravos crentes com os seus senhores. E geralmente nós aplicamos os conceitos, os princípios desse contexto à nossa relação profissional, à nossa relação de trabalho. E aqui Pedro vai alertar esses escravos que eles deveriam se sujeitar também a esses senhores com todo respeito. Não apenas aos senhores que os tratavam bem, mas, porventura, se houvesse um ou alguns que os tratassem mal, da mesma forma, eles deveriam se submeter, se sujeitar a esses senhores. E Pedro diz a eles que isso é louvável, que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois ele pergunta, que vantagem há em suportar os açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês estão fazendo o bem, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso sim é louvável diante de Deus. E ele vai fazer agora essa relação com Cristo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes este exemplo para que sigam os seus passos. Esse chamado para uma nova vida pode incluir isso. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Pedro diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Meus irmãos, nós temos um exemplo para dar, nós temos um Deus para servir, nós temos passos para dar. Vivemos de maneira exemplar, vivermos como servos de Deus, vivermos seguindo os passos de Cristo. Temos exemplos para dar, temos um Deus para servir, temos passos para seguir. Cristo é o exemplo para esta vida nova. Mas não apenas um exemplo, como já vimos. Ele é um Senhor. Ele é o nosso único Senhor, Salvador. E devemos confiar em sua obra de salvação. Pedro, ao falar da vida de Cristo, ele diz que Cristo não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E que devemos levar isso em consideração e observar isso. Quando insultado, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E agora Pedro vai começar no versículo 24 a falar desta obra de salvação. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele não foi apenas um homem que viveu de um modo exemplar para deixar regras e um retrato de como devemos viver, mas ele levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, ele diz, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vocês foram convertidos e devem viver diferente do modo que vocês viviam. Agora vocês devem viver por meio da palavra de Deus, como pessoas que foram regeneradas pela palavra de Deus. Vocês devem viver em santidade, temendo ao Senhor, amando uns aos outros e obedecendo a palavra. Como peregrinos e estrangeiros neste mundo, vocês devem viver entre os pagãos de modo exemplar, obedecendo a Deus, como servos de Deus e seguindo os passos de Cristo, confiando na sua obra de salvação, confiando na sua obra
testemunhando dessa obra, anunciando esta obra. Vocês devem viver, vocês devem confiar e vocês devem dar o testemunho dessa salvação, desta gloriosa salvação. Meus irmãos, Pedro fala nos 3 ambientes. Pedro vai falar aqui sobre a relação de vivermos entre os pagãos. Pedro vai falar sobre a relação de sujeição às autoridades. E Pedro vai falar sobre a relação dos escravos com os seus senhores ou dos empregados com os seus patrões. E em todos esses ambientes, Pedro fala sobre o bem e o mal. Nos desviarmos do mal, não vivermos o mal, mas sim olharmos para o bem, praticarmos o bem, a fim de que dessa maneira, vivendo dessa maneira, apontemos para Cristo em todo o tempo, em todo o ambiente, em toda a nossa jornada, em todo o nosso tempo. No primeiro momento ele fala: vivam de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por mais que eles possam acusar vocês de praticarem o mal, vivam de maneira exemplar para que eles observem o quê? O bem, as boas obras. Depois, na relação aqui de sujeição às autoridades, ele vai dizer no versículo 14: sejam os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vocês apresentem o evangelho, vocês deem o bom testemunho de submissão à vontade de Deus em primeiro lugar, porque é da vontade de Deus que vocês se submetam às autoridades. Eles vão encontrar vocês não praticando o mal, mas sim praticando o bem. E as autoridades estão devidamente constituídas para honrar os que praticam o bem. E por fim, Pedro, nessa relação com os escravos, vai também falar sobre o mal e o bem. E ele diz que nós devemos viver do mesmo modo que Cristo viveu. Pois Cristo nos deixou um exemplo para seguirmos os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Vivermos para as práticas, para as boas obras, a fim de que Deus seja em todo o tempo glorificado. Que possamos pensar nesses 3 aspectos que Pedro destaca sobre a nova vida. E que possamos, pela palavra, corrigirmos o que é necessário e vivermos em todos os cenários dessa nossa peregrinação, de maneira exemplar, praticando boas obras, usando a nossa liberdade, mas, em primeiro lugar, servindo a Deus e vivendo conforme o modelo perfeito e confiando na salvação, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento e te pedimos, Senhor, visita-nos, que sejamos confrontados, Senhor, pela Tua palavra, que este seja um domingo, uma noite de reflexão, Senhor,
de meditação. E que cada vez mais, Senhor, nós possamos seguir esse caminho. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. E dar o bom testemunho de Cristo Jesus. Nós assim oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.